Estou aqui no Instituto Unitea, no 5º episódio da série sobre autismo, compartilhando vivências. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vá até o canal do Unitea no YouTube e acompanhe a série na íntegra. Ela tem por objetivo levar informação sobre autismo a quem precisa. Nos episódios anteriores, nós contamos a história de 4 famílias. Mas o Unitea tem muitas outras famílias e qualquer uma dessas famílias poderia estar aqui hoje contando uma história única sobre autismo. Pensando nisso, hoje vamos fazer diferente. Ao longo do mês de novembro, nós convidamos todas as famílias para que compartilhassem suas histórias. Algumas delas aceitaram o desafio e estarão comigo hoje nesse 5º episódio. Em um único episódio, vamos juntar nossas vivências com o autismo. Sim, eu vou participar desse episódio, mas não como entrevistadora, e sim como mãe de um menino autista de 11 anos. Será um relato único com a junção de depoimentos gravados por pais e mães, em suas casas, cada um do seu jeito, de forma autêntica. Em nome do Instituto Unitea, agradecemos de coração a participação de cada pai e de cada mãe que doaram seu tempo e principalmente as suas histórias para construir o episódio de hoje. Esse gesto de amor levará muita informação a outras famílias que enfrentam os mesmos desafios. Continue acompanhando a série. Siga o Unitea nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Acompanhe agora esse trabalho feito por muitas mãos. Olá, meu nome é Raquel, tenho 45 anos e sou a mãe da Sofia. A Sofia hoje tem 8 anos e aos 14 meses ela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. Meu nome é Cateline, eu tenho 40 anos, sou mãe do João Henrique, tem 9 anos e está dentro do espectro autista. Meu nome é Rosane, tenho 49 anos e sou mãe do Rafael, de 11 anos, que tem autismo. Olá, meu nome é Ivonete, eu tenho 37 anos e sou mãe de um menino que está dentro do espectro autista, o Miguel. Oi, meu nome é Daniel Martim Eli. Sou um dos idealizadores e fundadores, junto com a minha esposa, do Instituto Unitea. Mas principalmente sou pai da Sofia Carolina Eli. Tenho 46 anos e vou contar um pouco para vocês da nossa história. Olá, meu nome é Jussara Monteiro, eu tenho 46 anos e sou mãe do Davi, de 7 anos. Meu nome é Jucimara, eu tenho 46 anos e sou mãe do Soluá. Certamente que receber o diagnóstico de autismo não é algo fácil. É sempre algo doloroso e eu diria até um pouco assustador, porque tudo era desconhecido naquele momento. Mas, no nosso caso, o lado bom é que mais ou menos 2 semanas depois do diagnóstico, nós já recebemos as primeiras orientações de manejo. Então, isso nos ajudou bastante a lidarmos com a situação naquele momento. E como as tarefas eram muitas orientações e muitas coisas que nós deveríamos fazer, não sobrava muito tempo para a gente ficar pensando só sobre isso. Então, por mais difícil que tenha sido, esse acolhimento que nós recebemos, que veio de um programa do governo federal americano, já que a Sofia foi diagnosticada nos Estados Unidos, ele nos ajudou bastante. E as dificuldades, elas foram amenizadas por conta disso. O João Henrique era um menino calmo, tranquilo, que olhava no olho, que interagia com as musiquinhas quando eu cantava. A princípio tudo normal.
sabe? A gente comparava muito o João Henrique com o nosso filho mais velho. E meio que a gente achava que ele era meio preguiçoso, sabe? Meio devagar, queria muito ficar deitado, enfim. E aí começaram as nossas buscas. A gente levou em vários especialistas, nenhum dava um diagnóstico preciso pra gente, não tinham certezas, enfim. Foi então que, quando ele, aos 3 anos e 2 meses, a gente levou num psiquiatra infantil e ele deu o diagnóstico, sim, de autismo, leve a moderado, a princípio. E de lá pra cá a gente começou com fono, com terapias, enfim, porque nos preocupava muito que o João não parecia que não tinha tônus muscular, não tinha força, sabe? Ele não conseguia ficar de pé. Levamos também vários ortopedistas, enfim, e ele tinha. Então, tipo assim, demorou para engatinhar, demorou para caminhar. Isso nos deixava angustiados, né? Será que ele ia caminhar? Será que... Aí foi, engatinhou, aí foi, caminhou. Aí nos preocupou a fala, que não falava. Então, começa com fono, começa com terapias, enfim. E foi um período, assim, bem complicado, porque a descoberta do autismo em si nos deixou angustiados. Por que isso acontece com a gente? Por que aconteceu com a gente, sabe? Mas devagarinho o nosso coração foi se aquietando, enfim, e a gente foi aceitando. E ele é um menino encantador. O Rafael, ele foi diagnosticado aos 3 anos e 2 meses de idade. Desde os 2 anos, nós entendíamos que tinha algumas coisas estranhas com o Rafa. Mas o que nos levou, de fato, a procurar uma ajuda foi o atraso na fala. Então, o Rafael tinha quase 3 anos e praticamente ele não falava nada. Bom, nós fomos a uma neuropediatra que nos encaminhou então para uma avaliação psicológica. Rafael fez vários testes, né, várias sessões de testes e aí poucos dias depois então veio a notícia que realmente o Rafael estava dentro do espectro autista e que a nossa vida tinha a partir daquele dia mudado completamente. É muito difícil receber um diagnóstico. As mães de filhos especiais, os pais de filhos especiais, eles sabem disso, né? E a gente fica... É como se a gente tivesse falhado em algum aspecto. É como se a gente tivesse deixado de tomar algum cuidado. Então vem a culpa, vem a negação, vem o luto, porque desde a gravidez a gente planeja coisas para os nossos filhos. E aí você saber que aqueles teus planos você vai ter que reformulá-los, porque talvez o teu filho não consiga fazer grande parte das coisas que você sonhou. Então foi isso, diagnóstico muito difícil, eu fiquei muito tempo de luto, eu não falava sobre o assunto, eu não contava para as pessoas. E assim foi o começo dessa trajetória com o autismo. O diagnóstico do Miguel veio com 2 anos e 3 meses. Já na primeira consulta dele, a neurologista indicou que haveria essa possibilidade muito grande de ele estar dentro do espectro autista. Confirmamos com 2 anos e 5, após uma bateria de exames, para descartar qualquer outra possibilidade. Hoje ele tem 5 anos. Ele tem comunicação funcional, então ele fala, ele já tem um grau de independência bom, mas ele ainda assim precisa de muito suporte, afinal ele ainda é uma criança de 5 anos. Então a gente imagina, porque a gente no início, né, teve a indicação de que ele seria um autista leve, mas hoje a gente pensa que talvez não seja tão leve assim. E o diagnóstico foi bem difícil, como é para a maioria dos pais, com muita dor no início, com negação, claro, primeiro a negação, depois veio a dor, o luto, e só então, depois de pesquisar muito, de muitas dores mesmo, é que a gente encontrou um caminho
e conseguimos juntos trilhar esse caminho do autismo. A Sofia tinha 14 meses quando nós recebemos o diagnóstico dela e que ela estava dentro do espectro do autismo. O grau da Sofia hoje, né, que ela tem 8 anos de idade, é moderado, e a gente vem trabalhando nos últimos anos sempre no intuito de estimular e de criar uma condição que permita que ela tenha uma melhor qualidade de vida no futuro. Falando do diagnóstico, obviamente, eu passei, como provavelmente cada um que está me ouvindo aqui, por todas as fases que são normais, né, quando nós temos, né, uma criança dentro do nosso convívio, que nasce com alguma deficiência, no caso aqui o espectro do autismo. A própria negação, um tempo de não aceitação, de achar que poderia existir alguma outra coisa, depois a gente faz um processo de luto, né? A gente entende que a realidade é essa, começa a compreender e estudar mais sobre o autismo, e é realmente só quando a gente consegue passar por essas fases é que realmente, no meu ponto de vista, a gente consegue impactar, e eu hoje consigo ver como eu consigo impactar a minha esposa e toda a família, o desenvolvimento, né? Realizar os estímulos, o acompanhamento, as terapias que a Sofia vai precisar para ter uma melhor qualidade de vida no futuro. Obviamente, a gente teve o privilégio de estar num país onde a gente teve a condição de prontamente, quando recebemos o diagnóstico, ter uma equipe multidisciplinar que esteve bastante preocupada em cuidar do Daniel Eli, cuidar da Raquel, dos pais, porque a filosofia, né, nesses países é primeiramente cuidar de quem cuida, para que se a gente puder passar por todas essas etapas e a gente possa daí sim estar mais plenos, mais preparados para ajudar os nossos filhos. E esse é o lema aí que o Instituto Unitea leva até hoje aí nas suas atividades. O Davi ele foi diagnosticado com 3 anos de idade. Davi começou a falar com 9 meses. Eu achei que ele fosse ser igualzinho à minha primeira filha, Rebeca. Tem 18 anos, falou muito cedo. Eu falei assim, nossa, vai ser falante igual a Rebeca. Só que quando deu 1 ano e 3 meses, ele parou. Parou de falar e ele já não ligava muito para as coisas que estavam em sua volta. Aí eu acendeu aquela luzinha em mim. Aí eu coloquei ele na escolinha para ver se ele se desenvolvia. E lá a professora também me chamou para esse alerta. E nesse contratempo, o pediatra falando que era mega normal o que estava acontecendo, que era assim mesmo. Até que eu procurei uma fono e a fono pediu que eu procurasse um especialista, um neuro. E nesse processo todo, deu 3 anos de idade dele e saiu o diagnóstico dele. Ele é leve, o Davi hoje tem 7 anos de idade. E se vocês falarem para mim como eu recebi essa notícia, de início eu recebi mega bem. Até que eu tive uma conversa com a psicóloga e ali ela tirou todo o meu sentimento verdadeiro que eu estava ali sentindo, que era de medo, de angústia. Comecei a procurar a televisão, Luciano Huck, Ivete Sangalo, comecei a procurar tudo para poder ajudar meu Davi. E ali começou a nossa batalha com ele. O Soló foi diagnosticado com 13 anos. Hoje ele está com quase 18. Ele tem um grau leve de autismo. E receber o diagnóstico foi um alívio, porque nós estávamos há 7 anos buscando respostas. Então, o diagnóstico trouxe uma direção para buscar as intervenções corretas, as terapias mais adequadas. A Sofia é uma criança com autismo de grau moderado. Ela tem uma fala funcional, ou seja, ela não conversa, não fala em diálogo. Ela apenas diz o que quer e o que não quer. Então, nós ainda temos uma longa caminhada
na questão da comunicação. Mas trabalhamos isso com ela diariamente, estimulamos como podemos. E além disso, das dificuldades de fala, de oralização, a Sofia também, aos 8 anos de idade, ainda precisa de apoio para ir ao banheiro e para realizar outras tarefas simples do cotidiano. O João Henrique é um menino totalmente dependente. Ele depende de mim para tudo, para comer, para tomar banho, para se trocar, para as tarefas do dia a dia. Ele nos surpreende com os eletrônicos. Ele tem uma facilidade, uma habilidade assim que deixa a gente, sabe, feliz até certo ponto, né, de ver como ele é esperto, como ele, para aquilo que interessa a ele é muito esperto. A gente começou as terapias muito antes de ter o diagnóstico, porque a gente sabia que alguma coisa tinha de diferente para conseguir ajudar ele. A gente sente que as profissionais que passaram por ele foram fundamentais, todas desenvolveram um papel importante na vida do João. Ele teve progressos no momento, enfim, depois aí ficava doente, ou aconteceu alguma coisa e desandava, sabe? Mas todos os profissionais, tanto fono quanto TO, psicólogas que passaram por ele foram importantíssimas, fundamentais para o desenvolvimento dele. Logo que o Rafael foi diagnosticado, as terapias elas começaram de imediato. O Rafael, então, ele fazia terapia 5 vezes por semana em casa, com uma AT. E eu, meu marido e mais uma pessoa que trabalhava na nossa casa, todos fomos treinados para agir da mesma forma com o Rafael. O Rafael fazia aba. E foi uma surpresa grande a facilidade que ele teve em adquirir habilidades. Era rápido. O Rafa não tem comprometimento intelectual, então ele é capaz de aprender tudo o que é ensinado a ele. Só que ele só aprende se você ensina. Recentemente, eu poderia dizer que há 2 anos atrás, ele começou a aprender algumas coisas de forma mais autodidata. Mas, de forma geral, ele ainda precisa ser ensinado, mas ele aprende. Então, o Rafael se comunica bem, né? Ele adquiriu a fala logo depois do início das terapias. Ele continuou, depois dos 5 anos, fazendo terapia 2, 3 vezes por semana, sempre com psicóloga. Até o ano passado também ainda ele fazia TO, fazia fono. Esse ano não, esse ano o Rafa não fez terapia. O Rafa ele tá super bem, né? Mesmo com essa questão da pandemia, ele ficou bem em casa, teve aulas à distância. E o que eu acho assim que fica mais, né, em termos de o que falta assim para o Rafa? Ter amigos, né? O Rafael não tem amigos, ele não interage com as crianças, ele tem muita dificuldade de fazer uma abordagem, de começar uma conversa. Então, principalmente são esses 2 aspectos ainda muito prejudicados no Rafa: a interação social e a comunicação. Durante esses 3 anos desde o diagnóstico, o Miguel evoluiu muito. À época ele não falava, não fazia vários comportamentos que ele devia ter para uma criança de 2 anos. Então, desde o início, a gente, dentro do que a gente sabia e de acordo com algumas orientações, a gente foi seguindo para que a gente pudesse resgatar as habilidades que ele ainda não tinha. Então hoje a fala veio, muitos comportamentos vieram, a gente conseguiu com que ele conseguisse o desfraude. O mais difícil hoje para nós está relacionado às questões comportamentais. O Miguel, quando frustrado ou quando advertido, enfim, quando está numa situação de estresse, ele agride o outro. Ele tem o que a gente chama de heteroagressão. Isso é um comportamento, dentro do que a gente chama de comportamentos inapropriados, que dificulta muito a socialização dele com os demais, com as crianças, com os pares. Então a gente considera esse o principal desafio que temos com o Miguel.
A gente, ao longo desse tempo, né, desses 3 anos, a gente foi alternando entre várias terapias que, bem ou mal, conseguiram nos auxiliar nesses ganhos com ele. Hoje ainda permanece com fonoterapia, com psicoterapia na questão comportamental e com terapia ocupacional. Mas a gente sabe que o caminho ainda é longo. Em relação aos níveis de dificuldade da Sofia, né, para a sua autonomia, ela está num grau moderado justamente porque ela ainda requer e precisa de ajuda em algumas atividades. Muitas delas, diariamente, ela realiza sem nenhum tipo de dificuldade, né? Desde o acordar pela manhã, o tomar o café, o brincar, o almoço, as atividades da tarde, quando estava tendo a escola, de ir à escola, etc. Mas ela tem, sim, uma dificuldade bastante grande em relação à interação social. Então, podendo, ela não quer sair de casa, ela quer fazer todas essas atividades. Então, a nossa casa e tudo que a gente monta ao redor dela aqui em casa é para proporcionar praticamente uma terapia diária, né? Que a gente possa fazer intervenções diárias, desde brincadeiras até estímulos e outras coisas. Mas quando a gente tenta fazer um convite ou tenta levar a Sofia para uma atividade mais externa, né, da onde ela tenha uma zona de conforto, hoje, com seus 8 anos de idade, é um dos desafios maiores ainda que a gente tem, então está relacionado aí à interação social. Por outro lado, a Sofia é uma menina muito inteligente, ela percebe tudo o que está acontecendo, ela entende tudo o que está acontecendo e tem, por vezes, né, como qualquer pessoa que está dentro do espectro autismo, uma dificuldade de se expressar e de verbalizar o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então a gente estimula muito fazendo perguntas, colocando ela em situações de comparação, de escolhas, de situação A, de situação B, porque a gente tem a certeza que ela sabe o que está querendo, o que precisa, mas muitas vezes essa dificuldade na comunicação a impede de ser mais clara e objetiva. E ali começou a minha procura pro Davi melhorar. Porque eu achei que eu ia colocar ele numa terapia e pronto. E quando eu vi que não era assim, aliás, eu sabia que não era assim, mas era o que eu queria, né? Eu comecei a ficar desesperada porque eu comecei a ver, a escutar outras mães falarem que demorava de chamarem para o tratamento, chamarem ele para uma fono, arranjar uma vaga. Por isso que eu tive esse desespero de procurar ajuda de artistas, ajudas de ONGs. E eu obtive algumas ajudas, sim, né? E essas ajudas ajudaram ao desenvolvimento da Davi. Pouco, achei que foi bem pouco, pela intensidade, sabe? Por pouco tempo, por pouco tempo em sala, né? Por pouco tempo na semana. Então, o Davi foi desenvolvendo bem devagar. Desde os 6 anos de idade, o Soló tem acompanhamento com psicóloga, com psiquiatra, fez uso de medicação esse tempo todo. No início desse ano, nós decidimos fazer uma tentativa de retirar a medicação. E o resultado foi positivo. Hoje ele está bem, está sem medicação. Estamos iniciando agora um acompanhamento com um profissional que trabalha com terapias integrativas. É recente, mas ele tem reagido bem e eu acredito que o resultado vai ser bem positivo. Falar em inclusão escolar é algo desafiador também, porque não basta a professora, o professor, a direção da escola ser inclusiva. Esse é um trabalho em conjunto, é um trabalho que precisa
ser feito a várias mãos. Então, por mais que existam escolas que permitam ou que aceitem, porque é lei, que as crianças especiais frequentem turmas regulares, o processo de inclusão só vai acontecer quando a criança for acolhida por todas as partes da escola. Então, não adianta a professora se dedicar se o pai do colega, por diversas vezes, não inclui também essa criança. E para cada criança excluída da escola, existe uma família também excluída do convívio no ambiente escolar. Porque, como mãe de uma criança especial, eu posso dizer que é bastante intimidador a gente participar de um grupo, por exemplo, de WhatsApp, onde todo mundo está discutindo sobre a normalidade, sobre aquilo que é o mais comum. Muitas vezes nós ficamos sem voz diante desses grupos, porque nem todos os dias a gente acorda com o espírito de militar em prol da causa. Mesmo sendo mães, mesmo sabendo que nós precisamos falar sobre inclusão, que nós precisamos levar informação, existem dias nos quais nos faltam forças e entusiasmo, eu diria, para falarmos sobre isso. Porque é difícil você sempre ser o diferente, é difícil o seu filho sempre precisar de algo diferente. E é difícil a gente se sentir plenamente acolhida num grupo de pais. E isso é algo importante para o processo da inclusão escolar como um todo. Então, no meu caso, se me perguntarem, eu vou dizer: a diretoria, a direção da escola da Sofia é maravilhosa. A coordenadora de AEE da Sofia é excelente. Professores muito dedicados e abertos, inclusive, a sugestões. Mas ainda não me sinto confortável diante do ambiente escolar da Sofia. Isso ainda não ocorre com naturalidade, infelizmente. O João Henrique começou a frequentar a escola de educação infantil aos 3 anos, onde ele se desenvolveu muito. Ele interagia com os amigos, brincava do jeitinho dele, com a prof, sempre muito carinhoso, afetivo. Depois a gente precisou trocar de escolinha e ele foi para uma outra, onde a prof fez um trabalho espetacular com o João. Ela fez loucuras com o João na escola, atividades, ele interagia, os amigos tinham um carinho especial por ele. Foi um período assim maravilhoso na vida nossa e na vida do João. Depois, quando ele completou 6 anos, ele precisou ir para a escola regular. Aí então a gente optou pela escola do município. Também foi muito acolhido, recebido assim com amor, sabe, por todos os profissionais, seja a secretária, seja a prof do AE, a monitora. Ele teve muito carinho, muito amor por parte de todos. E ele se desenvolveu bastante também, só que ele ficou com medo da sala, com todas aquelas crianças, então ele ficava mais entre o atendimento do AE, a monitora, e nas aulas de educação física, né, no recreio ele ficava junto com as crianças, enfim. Mas aquilo, acho que de muita criança, enfim, a sala muito cheia assustou ele no primeiro momento. Então, quando chegou no final do ano, nós optamos por colocar ele numa escola especial, porque a gente achou que ele precisasse de um atendimento diferenciado, especial, e a gente colocou no João Prataveira Especial.
onde ele também foi muito bem recebido, acolhido. Nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Eu acho que Deus colocou pessoas iluminadas, pessoas maravilhosas ao meu lado. O Rafael começou a frequentar a escola com 2 anos de idade. Nós matriculamos ele meio período. Achávamos que, se oportunizássemos a ele a questão da interação com os pares, com as crianças, a fala viria. Mas não foi assim que aconteceu. Enfim, como o Rafa ingressou na escola sem nós sabermos que ele era autista, ele não teve nenhum tipo de facilidade. Inclusive foi muito difícil os 2 primeiros meses. Eu acho que o Rafa sofreu muito porque ele chorava muito quando eu deixava ele na escola. Mas eu deixava por convicção, porque entendia que aquilo era o melhor para ele. Depois de diagnosticado, então também não mudou o nosso comportamento em relação à escola. Simplesmente nós compartilhamos com a escola o diagnóstico e algumas adaptações pequenas, muito pequenas foram feitas porque o Rafa já estava acostumado. Então, depois teve um período que o Rafa ficou integral na escola. De verdade, assim, eu tive muita ajuda. O Rafa já frequentou 3 escolas, né? Já trocou 2 vezes de escola. E ele sempre foi muito bem recebido. O Rafael, ele é muito carinhoso com os professores. E isso faz com que os professores fiquem muito abertos, muito receptivos a auxiliar o Rafael nas suas dificuldades. Então hoje ele tem 11, ele está no 6º ano, ele tem dificuldades sim, né? Não vou dizer que ele não tenha dificuldades, ele tem dificuldades, principalmente em matemática, principalmente com questões de memória de curto prazo, enfim. Mas em termos de inclusão, a gente sempre foi muito bem recebido. E em termos de preconceito, eu não posso falar nada. Não sei se é porque o grau dele é leve, mas enfim, situações de preconceito a gente não tem vivenciado até esse momento. Mas com certeza, a gente tem muito medo disso. Muito medo mesmo. O Miguel sempre, desde o princípio, esteve inserido dentro do ambiente escolar, porque ele começou a frequentar a educação infantil desde os 5 meses. E dentre esse período, né, que ele esteve, a gente teve, né, muita empatia, sim, mas ele também apresentava muitas dificuldades. Logo após o diagnóstico, até um pouquinho antes, coincidiu ali com os 2 anos, porque ele não apresentava justamente comportamentos adequados para uma criança, né, de 2 anos. Ele já apresentava muitas questões de heteroagressão, agredindo professores com mordidas e tapas, já com 2 anos, assim como os colegas. O preconceito, eu acho que estava pequenos gestos às vezes, mas realmente foram muito pontuais. É uma coisa que a gente sempre se preocupou, mas, enfim, por mais que a gente, como a sociedade se esforce, a gente ainda está longe realmente de um ambiente inclusivo, verdadeiramente inclusivo. Falar sobre inclusão e o preconceito, inclusão escolar e o preconceito, sempre é um tema bastante difícil de se tratar. Mas eu tenho uma consciência, né, como pai, que a inclusão passa muito pelo conhecimento, né? A gente só vai mudar a nossa forma de pensar ou agir em relação a alguma coisa quando a gente mudar a nossa reputação, o que a gente pensa sobre isso. E a gente só consegue mudar essa forma se nós tivermos mais conhecimento. Então nós que não somos pais e que estamos envolvidos, né, com a rotina, com o dia a dia do espectro do autismo, nós conseguimos ter minimamente um nível de conhecimento que nos permite entender por que do tipo de comportamento X, Y, a reação ou até uma desorganização dos nossos filhos. Mas quem está ao nosso entorno, e principalmente na escola, isso não é tão simples, porque agora que o autismo começa a entrar mais na pauta, agora que a gente consegue falar mais sobre esse tema. Então eu tenho muito respeito, eu não julgo, né? Assim como nós pais não gostamos de ser julgados em relação
a forma como a gente encontra muitas vezes para lidar com os nossos filhos, acho que a gente também não tem que julgar, a gente tem que trabalhar para levar mais informação, para levar mais conhecimento. E o Instituto Unité ele foi criado nesse sentido, né? Vamos dentro do campo da saúde, da educação, da ciência, levar mais e mais informações para que esse assunto seja permeado aí por todas as pessoas que estão envolvidas nessa rede de apoio aos nossos filhos. Mas uma coisa bastante interessante, né, que acho que é legal destacar nesse processo, é que esse apoio, esse carinho, ele já está na escola com os coleguinhas, né? Tanto que a gente brinca, os principais terapeutas e quem mais ajuda os nossos filhos e que estão despidos desse preconceito, até por não entenderem o contexto, né? E são as próprias crianças, os colegas dos nossos filhos. Então, o processo já começa com eles, né, recebendo os nossos filhos de uma forma bastante diferenciada. O Davi, ele hoje, ele conversa mais, ele vai no banheiro sozinho e se limpa sozinho. Antes de 2 anos para cá, ele faz essas coisas sozinho. Pede para ajudar aquele tempo todo, se veste sozinho. Se tiver frio, ele vai lá e coloca um casaco. Se a gente vai para algum lugar, ele fala sobre o lugar, ele fala que está sentindo falta da escola. Então, perto daquele Davi que era na dele, que não se comunicava, que não interagia, Davi está bem desenvolvido. E vou falar para vocês que está fazendo tudo sozinho. A explicação eu não tenho, eu sei que ele está fazendo isso tudo sozinho. Eu acho que a idade está chegando e a maturidade está chegando junto com ele. Então ele sabe fazer coisas que antes não fazia. Porém, não está compatível ainda a idade dele. Esses dias fui levar ele para tomar um sorvete na Sorvelândia e tinha uns meninos da idade dele lá no pula-pula e os meninos perguntaram para ele qual o nome dele. Ele respondeu Davi e só. E continuou pulando, interagindo com as crianças da maneira dele. E as crianças, os meninos vieram perguntar por que ele não conversava direito. E eu falei para eles que o Davi era especial, que o Davi tinha a maneira dele de se comunicar. Ali eu dei conta que o Davi ainda vai ter muitos problemas com a sociedade. Ali eu dei conta. Porque às vezes a gente esquece, né? Porque eles ficam tanto dentro da gente, tanto ali dentro de casa, no nosso mundo, que quando vai para o lado de fora e acontece isso, a gente dá de cara com a realidade e acontece isso. Nós tivemos muitos desafios em relação à inclusão escolar do Soluá. Na verdade, só aconteceu mesmo a inclusão no ano passado, numa escola aqui de Caxias, onde ele foi muito bem recebido, foram respeitadas as limitações dele, foram trabalhadas as habilidades, né? Uma professora muito carinhosa, compreensiva, que realmente cuida dos seus alunos com muito amor. Então esses 2 últimos anos assim foram muito positivos nesse sentido. Sobre o futuro da Sofia, eu espero de todo o meu coração que ela continue sendo feliz e que ela possa continuar sendo, na sua inocência, na sua ingenuidade, talvez, essa criança, essa pessoa que transborda amor. Então, meu maior desejo para a Sofia é que ela seja feliz. Não é que ela vá à universidade, que ela tenha uma
carreira profissional, mas é que ela continue emanando alegria. Esse é o meu desejo para o futuro da Sofia. Bom, com relação ao futuro, eu penso muito nas dificuldades que eu vou enfrentar com o João. Assusta um pouco, sabe? Até no primeiro momento eu ficava me angustiando muito. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser quando eu tiver isso? Quando é que vai ser? Só que agora eu não me sinto mais assim. Eu acho que a gente tem que aproveitar o presente, curtir eles, fazer o máximo que a gente conseguir agora, porque o futuro vai ser uma consequência daquilo que a gente fez agora. Então, eu procuro dar muito amor, muito carinho, proporcionar atividades, essas coisas assim, sabe, que ajudem no desenvolvimento dele, para que futuramente as coisas fiquem mais tranquilas. A gente precisa aproveitar o hoje é fundamental, é o mais importante, que se a gente tiver um hoje feliz, o nosso futuro vai ser feliz também. Em relação ao futuro, hoje eu posso dizer que sim, a gente está mais otimista em relação ao futuro do Rafael, porque agora ele com 11 anos a gente consegue ver que ele tem muitas potencialidades, que ele tem muitas habilidades. Ele tem habilidade com desenho, com criação de história, para lidar com tecnologia, ele faz vídeos. Então o Rafa ele é criativo, né? Ele consegue solucionar problemas. Eu acho muito interessante que ele consegue resolver pequenos problemas, e isso é uma habilidade que eu considero muito importante. Então eu acho que agora a gente pode seguir confiante que ele vai nos orgulhar muito, como ele já nos orgulha hoje. Rafael já nos orgulha muito. E para os pais, o que eu poderia dizer, pais? Eu acho que nenhum autismo é leve, tá? Eu acho que todo autismo é pesado. E a gente precisa buscar forças, precisa trabalhar paciência, ter calma, né? Saber esperar o tempo certo, entender que a evolução ela é, às vezes, devagar, mas ela é contínua. Preparar eles da melhor maneira que conseguirmos. Eu desejaria muito que toda criança e todo autista pudesse ter diagnóstico precoce e intervenção precoce, porque eu acredito muito que a intervenção precoce pode mudar a vida de uma pessoa com autismo. E de coração é isso. Nós estamos batalhando e sempre estaremos batalhando para que o futuro do Rafa seja um futuro muito feliz. As nossas expectativas com relação ao Miguel, as nossas dores, os nossos medos, estão relacionados hoje, né, o Miguel com 5 anos, às questões escolares, de como ele vai se adaptar nesse ambiente, de como ele vai ser recebido, o medo já do bullying, o medo do preconceito, o medo de a sociedade, até mesmo nós pais, não conseguirmos enxergar e valorizar as habilidades, o que ele tem de bom. Porque certamente ele tem muitas coisas de bom. E esse é o recado que eu tenho para os pais, principalmente agora no início, quem recebe o diagnóstico e como nós fica muito angustiado. Todos eles têm algo a nos ensinar e certamente todos nós aprendemos muito com o Miguel. Todos que convivem com ele aprendem todos os dias muito. Esse olhar que nos faz lutar por uma sociedade que possa valorizar cada ser como único, porque somos o que somos, porque todos somos diferentes, que essa soma das nossas diferenças é que nos faz tão ricos. Expectativas em relação ao futuro, o futuro da Sofia, o nosso futuro como família, eu procuro não colocar um nível muito alto de expectativas.
a gente aprende a conviver com o autismo e celebrar as pequenas vitórias, né? Aquilo que a gente consegue avançar dia após dia, né? Obviamente, eu tenho um entendimento como pai de que o futuro da Sofia ele vai ser diferente em alguns aspectos, outros ele vai ser parecido e talvez algumas coisas sejam até bastante diferenciadas em relação às próprias potencialidades e capacidades da Sofia. Então eu sempre vejo pelo lado positivo, lado cheio desse copo, ou seja, mesmo a Sofia sendo um grau moderado, ela tem muitas competências e potencialidades e a gente tem que ver, eu vejo para ela pelo seu lado das potencialidades, né? Eu vejo para qualquer criança ou qualquer pessoa que está no espectro do autismo ou com alguma deficiência por esse lado. E eu acho que aqui começa a inclusão, quando nós mesmos, como pais, conseguimos perceber essa diferença, né? Conseguimos valorizar este lado dos nossos filhos. E, obviamente, isso pode levar a uma situação de potencialização, de situações que a gente não tem hoje dimensão, tanto para o lado positivo, como algumas coisas até para um outro lado não tão positivo. Mas o importante é a gente acompanhar, fazer o processo como tem que ser feito, o dia a dia, né? E celebrar e vibrar como família todo pequeno, grande passo que a Sofia dá no seu processo de desenvolvimento, né? Aí, hoje com seus 8 anos. É esperar calma. A sociedade está muito apressada. A sociedade está acostumada com ter tudo na mão, um clique dos dedos. E nossos meninos não são isso. Não funcionam com clique, com o dedo. Então nós temos que pedir que a sociedade tenha calma, que vá devagar. E se me perguntarem o que eu espero para o Davi no futuro, eu espero que as pessoas compreendam Davi, porque eu não quero que ele mude. Eu não quero que ele seja o mais inteligente, o mais falante, as coisas que me preocupavam muito. Eu quero que ele continue no tempo dele e que a sociedade entenda isso. Eu acredito muito no potencial do Souá. Hoje ele está bem, né? Já está pensando em qual área ele vai querer trabalhar. Estamos vendo alguns cursos para ele fazer. Existem sim alguns ajustes que precisam ser feitos ainda em terapia, mas isso são detalhes que com certeza ele vai tirar de letra, porque o pior já passou, graças a Deus. E eu gostaria de deixar um recado aqui para as famílias que têm um autista em casa. Nunca desistam do seu filho. Eles nos surpreendem. Eles são muito inteligentes, eles são muito amorosos e eles têm uma capacidade de superação incrível. Então, ame, cuide, não desista. Não é fácil, né? Nós passamos por momentos bem difíceis, mas valeu cada luta, valeu cada desafio. Hoje, ver como ele está bem, não tem preço. Eu conheci o Instituto Unitea antes mesmo dele nascer. Na verdade, eu não posso dizer que o Unitea foi um sonho sonhado, porque ninguém sonha que seu filho tenha limitações. Por mais que essas limitações tenham trazido aprendizado, tenham trazido um senso de solidariedade, tenham trazido o conhecimento de coisas essenciais ou da importância de coisas tão essenciais. A gente viveu isso, a gente viveu a construção do Unitea, mas nós não sonhamos com ela. Porém, essa vivência tem sido muito gratificante, porque ainda que tivéssemos sonhado,
eu creio que não teríamos sonhado que o Unitea chegaria aonde chegou. E isso é muito bom, é muito gratificante. A gente ver que um projeto que nasceu tão pequenininho, de uma ideia tão simples de traduzir e compartilhar orientações de manejo para autismo, possa ter se tornado algo tão especial e algo de tanto valor, se não para todas as famílias que fazem parte dos nossos associados, mas para muitas famílias. O Unitea fez a diferença e faz a diferença. É como se nós agora tivéssemos um lugar de pertencimento. E eu espero que, independente de quem esteja na gestão do Instituto, que ele siga crescendo, avançando e contribuindo para a mudança de cultura que vai levar à inclusão. Eu conheci a Raquel, acho que bem no comecinho aí do projeto que ela estava. A gente trocou várias ideias, ela me ajudou bastante, acalmou o coração, coisas que várias mães especiais também tiveram esse papel, me ajudaram bastante no início, principalmente lá no início, quando a gente descobriu o autismo, enfim. Eu tive várias experiências de mãe, sabe? Pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida, que ajudaram muito. Eu só tenho a agradecer, sabe? Foi um período, assim, triste, ao mesmo tempo feliz de ver que existem pessoas maravilhosas no mundo. E esse projeto Unitea é um projeto grandioso, um projeto enriquecedor, maravilhoso. Só tenho a parabenizar a todos, a Raquel, a família, a equipe que trabalha, a toda essa família Unitea. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Gostaria de participar mais desse projeto. Enfim. Mas parabéns a todos pelo projeto. É um projeto maravilhoso. É um sonho de vocês, um sonho nosso, de pais especiais. Um sonho que está se realizando e, se Deus quiser, vai fluir muito, porque é um projeto grandioso, maravilhoso. Parabéns a todos. É importante falar que enfrentar os desafios que o autismo nos impõe sozinhos é difícil. Então, sempre dividir com alguém, com um amigo, com um parente, com alguém que você confia, as suas aflições, eu acho que ajuda muito. E eu tive muitas pessoas no meu caminho, na minha trajetória, que me ajudaram muito. Muitas amigas que me ouviram, que me deram colo. E sem essas pessoas teria sido muito mais complicado para mim ter conseguido passar de fase, vamos dizer assim, passar de fase. E o Unitea tem isso. Eu buscando, pesquisando nas redes sociais, encontrei o movimento Unitea, que na época era da Raquel, né? Um movimento que a Raquel conduzia. Eu comecei a seguir nas redes, comecei a receber e-mails porque me inscrevi no site. E depois conheci a Raquel pessoalmente num atendimento onde meu filho estava numa terapia, a Sofia também estava. E a gente se conheceu pessoalmente. Depois eu fui convidada a participar como mãe do Instituto. Hoje eu sou voluntária lá, né? Vocês sabem. Eu tento me doar, eu tento fazer o que está ao meu alcance, assim, para ajudar as famílias, ajudar as pessoas que estão próximas ali, precisando, às vezes de uma palavra, às vezes só de uma escuta. Então, o Unitea faz muita diferença na vida de muitas famílias e faz muita diferença para mim. E eu agradeço demais poder participar e hoje ter um lugar, né? O Unitea, ele é o nosso lugar. Conhecemos o Instituto Unitea ainda quando ele não era um instituto.
Ainda era um movimento, o Movimento Unidos pelo Autismo, lá no ano de 2018. Resolvemos nos agregar a este movimento porque a gente tinha certeza que esses pilares de informação, de educação, de apoio aos pais e ao indivíduo autista eram essenciais para o desenvolvimento do nosso filho e de todos os autistas que existiam em Caxias e região, enfim, para qualquer autista. Eu conheci o Unitea de uma forma bem peculiar. Foi através de um buraco no asfalto, que furou o pneu de vários carros, e entre essas pessoas estava a minha prima e uma pessoa que trabalhou na organização do primeiro seminário do Unitea. Então foi assim que eu soube do Instituto. E aí nós nos mudamos para Caxias, né, buscando um tratamento mais adequado para o celular. E eu conheci o Unitea pesquisando. Cheguei aqui no Sul, comecei a desesperadamente procurar qualquer coisa que pudesse ajudar o Davi, igual fazia no Rio, e encontrei o Unitea. E nessa neuro que o Davi se trata hoje, eu perdi informações e ela me deu informações sobre o Unitea e aqui nós estamos. Aqui eu estou. Obrigado, Unitea, obrigado a todos que acompanham essa série. E uma coisa que eu sei e que vocês também sabem é que a gente aprende todo dia. De repente amanhã eu vou estar falando um montão de coisa diferente porque eles nos ensinam muito mais do que nós ensinamos a ele. Um grande abraço apertado no coração de todo mundo. Um beijo. O Unitea faz parte da minha história, como da minha esposa, que identificamos a necessidade, quando voltamos ao Brasil, de poder compartilhar e levar mais informações a todas as famílias e também tentar estruturar algo que pudesse ajudar nesse sentido aqui na nossa cidade de Caxias, na região da Serra. Obviamente os méritos são todos da minha esposa, que iniciou esse trabalho de uma forma bastante voluntária. O Unitea hoje tem 2 anos, mas o trabalho que ela faz iniciou ainda há 6 anos atrás, logo quando do nosso retorno. E o programa, todos os programas são importantes. Esse programa do Compartilhando Vivências, ele também é uma forma de trazer aconchego, de carinho para quem cuida, para todas as pessoas que estão relacionadas, mostrando que a tua história, a minha história, a história de João, de Maria, são histórias que têm similaridades em alguns pontos, têm dificuldades diferentes em outros, mas todos estão buscando, né, com amor, com muito carinho, dar o melhor e fazer o melhor pelos seus entes, né, que estão dentro do espectro do autismo. Então isso é uma construção, o Instituto Unitea, que eu fico muito feliz de ver que hoje ele tem uma reputação, uma grande credibilidade, e que a gente possa continuar crescendo, possa continuar tocando mais famílias, mais pessoas que estão envolvidas com o apoio de quem está dentro do espectro, profissionais de saúde, profissionais da educação, ou seja, que a gente possa realmente fazer, através do conhecimento, da informação, um processo real de inclusão, né, tanto na sociedade, na escola, no mundo profissional, no mundo acadêmico. Então é sempre bom saber que a gente não está sozinho, e o Compartilhando Vivências, né, ele traz essa abordagem de vamos caminhar juntos, porque juntos todos nós somos muito mais fortes.